Bom, boa tarde a todos aqui presentes. Primeiro, sou Manuel, presidente atual do Concilium. Em nome da entidade, a gente quer agradecer a presença de todos vocês, lotou a sala e as inscrições também, a gente teve quase 200 inscritos para uma sala de 100 pessoas. Apresentando um pouco do Concilium, da nossa entidade, a gente hoje é o núcleo de políticas públicas do INSPER, alunos da graduação principalmente, e nosso objetivo é elevar o patamar do debate público brasileiro aqui na faculdade, com pessoas ilustres como o Gustavo Franco. Gustavo Franco, que dispensa apresentações, foi presidente do Banco Central e um dos principais formuladores do Plano Real, talvez a política econômica mais bem sucedida nos últimos anos aqui no Brasil. Dito isso, além disso, contamos com a presença dos mediadores Gustavo Ranches, aluno da graduação e membro do Concilium, e o Guilherme Mazen, também aluno da graduação e membro do Concilium. Sendo assim, passo a palavra ao Gustavo, para quem conhece o evento. Para falar do livro, fica à vontade. Primeiro, bem-vindos todos. Obrigado pela atenção com a qual vocês me brindam. Explicava aqui para os dois que o combinado não foi fazer uma aula nem palestra. Não estou preparado para isso, não traria um PowerPoint assim para entediar todos vocês. Não, é para a gente conversar. Então, estão aqui preparados para conversar de forma tão livre quanto possível, né? E aí, começando no assunto do real, eu já vou logo fazendo um comercial, que é o seguinte: esse livro, que vai ser lançado em São Paulo hoje na Travessa do Iguatemi Faria Lima, é uma demonstração de um fato importante sobre o Plano Real, é que ele foi obra coletiva. E aqui estão vários dos que participaram diretamente, mas também da geração mais nova, que esse grupo teve a sabedoria de produzir. Esses processos sustentados de reforma, todos dependem de formação de boas equipes e da sua renovação, já que esse tipo de reforma não é um tiro, ela é um processo duradouro e que uma parte importante de tudo isso é formar gente. Vocês serão os próximos, espero, né? Não está certo e nem sei o que vai sobrar para vocês, tomara que seja alguma coisa bacana feita isso aqui. Mas, portanto, o livro é uma lição importante. Boa parte desse material está numa série de podcasts que foram feitos pela Casa das Garças, e o livro teve, inclusive, muita discussão sobre como comprimir o material dos podcasts para transformar isso num livro que não tivesse 5.000 páginas, que obviamente não é viável como livro, que seria transcrever tudo que tem nos podcasts. Mas o livro é um resumo, e os resumos a gente se irrita quando é para resumir as coisas, mas o resumo acaba ficando melhor do que a coisa maior, é como você aprende a importância de um editor, né? Experiência interessante para quem já ouviu algum dos podcasts, são 20 e tantos, o livro é uma outra experiência. Então, comercial para começar, e depois da palavra dos nossos patrocinadores, devolvo a palavra para os organizadores. Gustavo, muito obrigado. Você falou de um ponto muito crucial, que é a questão do processo. Não é um ato, é um processo de construção. Muitos dos que estão aqui hoje, temos basicamente alunos de graduação, alguns que acabaram de ingressar, estão no primeiro, segundo semestre, eles talvez não tenham dimensão do tamanho do problema que o Brasil vivia, as crises inflacionárias nos anos 80 e anos 90, as diversas tentativas de moeda implementada. Fala um pouco pra gente, dá um contexto para essa galera que está chegando agora, do problema que o Brasil vivia nos anos 90, qual foi o seu papel, e de outros economistas, claro, na formulação dessa, talvez, a instituição mais importante de uma nação, que é a moeda. Bom, eu acho que uma forma muito boa de lembrar o que era e se organizar mentalmente para enfrentar o tipo de situação que a gente tinha naquele tempo, é ver o que está acontecendo na Argentina hoje, tá?
A Argentina hoje se parece muito com o Brasil de 85, 86, meados dos anos 80. Véspera de algum pacote que provavelmente vai dar errado, ou de alguma escolha política prestes a dar errado, e depois de dar errado assim umas 3 vezes, aí chega mais ou menos aonde a gente estava quando fez o real. Num momento, tecnicamente, de hiperinflação. Uma palavra, inclusive, que os políticos da ocasião, como os de hoje, têm muito pudor em utilizar. Para o político reconhecer que o Brasil viveu uma hiperinflação é uma coisa meio vexaminosa. Sei lá, cair para a série D do Brasileirão é uma coisa... Ninguém gosta de pensar que a gente viveu isso, mas sim, vivemos. Tem vários textos aí na literatura comparando outras grandes inflações aí pelo mundo, a alemã, inclusive a da Hungria, de 46, a nossa ganha de todas elas considerando tamanho e duração, tá? A gente começa mais ou menos meados dos anos 80 e vai até, tem 10 anos de inflação muito alta sendo 20% ao mês, tá? Coisa que nenhum de vocês experimentou na vida, e não tenho dúvida que é um tormento assim inimaginável para qualquer ação, iniciativa e pensamento de ordem econômica. Isso desarruma completamente o norte das pessoas, é um desequilíbrio mental assim, além de ter efeitos antropológicos, sociológicos. A inflação alta tinha relatos sobre isso, referentes à experiência da Alemanha, filmes, literatura, inclusive a teoria famosa de que a hiperinflação alemã foi o que deu origem ao fascismo anos depois. Um filme famoso chamado O Ovo da Serpente se passa durante o ano de 23 e tem um pouco essa pegada de querer associar a ascensão do nazismo ao deslocamento social provocado pela inflação. Para a Alemanha, a historiografia é meio cética com relação a isso, porque tem 10 anos de diferença entre o fim da hiperinflação e a eleição que o nazismo vence, a primeira, que foi em 1933. Então tem um espaço-tempo muito grande. Mas as pessoas dizem, mesmo assim, esse trauma da inflação, as pessoas não esquecem. E todo mundo que viveu, vocês podem falar em casa com qualquer pessoa de cabelo branco, enfim, não tem nada parecido com isso, e resta só especular em que medida isso meio que desarrumou o nosso futuro, exatamente de que jeito. É um trauma. Tem um escritor italiano-alemão, italiano-austríaco, Elias Canetti, escreveu sobre isso. Ele tem uma imagem que eu acho muito boa, que ele diz, olha, o dinheiro é um pedacinho de papel pintado que tem ali a iconografia dos nossos heróis nacionais, os nossos símbolos nacionais, coisas das quais a gente se orgulha e são parte da nossa identidade. Ver o papel pintado sendo carimbado ou com vários zeros em excesso, quanto mais zero, menos vale, é uma humilhação pessoal, é como queimar a bandeira, nos fere, nos humilha como população, e essa humilhação ela é duradoura como experiência social. A gente teve isso aqui com certeza, e no nível mais assim humorístico. A minha geração nasceu com Pedro Álvares Cabral e Pedro II nas cédulas. Aí a cédula de 1000 cruzeiros, que era do Cabral, conhecida como Cabral, em certo momento ela não vale nada, ela tem que ser retirada de circulação, outra tem que ser colocada com outro herói nacional. E a gente vai, assim, indo na prateleira dos heróis, aí os heróis acabam, porque, enfim, quando vocês forem olhar lá no quinta reforma monetária depois, Cruzeiro Real, quem são os heróis que aparecem nas cédulas? São os caretas que, assim, já é a série C dos heróis nacionais, é ruim. Então, é uma humilhação tal qual
a de um país que emite uma cédula de 1 milhão. Tá? Tem, até pela internet, procura aí no Zimbábue, acho que tem uma cédula de 5 bilhões. Brincadeira. A gente aqui fez muita coisa errada, mas nunca emitimos uma cédula de 1 milhão. A gente sempre, quando chegava perto, mudava o padrão monetário. E Cruzeiro Real, que foi feito em 93, foi o último antes do Real, chegou a ter uma nota de 500 mil, que era Mário de Andrade. Tinha que fazer, foi logo antes, enfim, tinha que fazer alguma coisa para não chegarmos na nota de 1 bilhão. Infelizmente não chegamos, mas somos recordistas em inflação acumulada, em reformas monetárias e, portanto, cortes de zeros. A imagem, eu acho que é do Milô Fernandes, essa imagem de que o corte de zero no Brasil e as reformas monetárias é mais ou menos como trocar as fraldas do dinheiro, e por razões semelhantes. Vai? Tem corta o zero, começa tudo de novo, e fizemos isso várias vezes, nenhum outro país tem nada parecido. E às vezes as reformas monetárias com troca de zero geravam mais confusão do que a própria inflação. Os traumas do confisco do Plano Collor se confundem com os da própria inflação. As pessoas lembram mais do Plano Collor, do dinheiro preso, ou de ter levado um cano numa desindexação, numa tablita, do que propriamente do efeito cotidiano ali da inflação. Mas tudo isso para dizer que foi uma coisa muito séria. Felizmente nenhum de vocês viveu isso. O medo que a minha geração tem é que vocês não tenham tanto medo dessa coisa e, portanto, sejam lenientes, achando que não tem nada de mais experimentar um pouquinho dessa droga, porque não, a gente sabe se controlar. E não, é uma droga viciante, pesada e letal, que a gente tem que estar preocupado com isso pro resto da vida, sim. Professor, nós tivemos a coragem de assumir como uma nação essa vergonha da inflação. E tivemos um processo de estabilização razoável, que resolvemos esse problema, principalmente desde a sua época do Plano Real até hoje. Porém, ainda assim, o Brasil não é um país de Série A, com certeza. O que faltou nesse processo e o que nós temos que reconhecer para começar a mudar e evoluir como nação e voltar a crescer? Olha, tem muitas maneiras de responder, mas acho que uma delas, atual, é olhando para a classificação de risco soberano, que virou uma espécie de, é como você coloca os países nas gavetinhas da série. No caso, a escala é uma escala, o equivalente numérico é complexo, são as letrinhas, do triple D ao triple A, mas vai que seja uma coisa entre 0 e 10. Nós hoje somos avaliados por agências independentes, nós do Brasil e outros países, e as três maiores nos colocam um degrau abaixo do que é chamado Investment Grade, que é a nota 5. Nós somos um 4,5, ok? Então, segunda humilhação do dia, a primeira, vivemos uma hiper, segunda, somos um 4,5, ok? Não está dando para passar direto por hora. O 5 é o Investment Grade, que nós tivemos por breve período em 2009, quando as três agências juntas nos deram uma nota equivalente ao 5, achando que era o governo Lula, que todos imaginavam, muitos imaginavam na ocasião, que ia desarrumar a macroeconomia, e não. Inclusive a partir da crise de 2008. E aí, ok, esse país que é capaz de ter um governo de esquerda que não desarruma as coisas, precisa ser bom, basta não ser desastroso. Então, ele merece o 5. Que nós tivemos até ali um pouco mais adiante, quando veio o Petrolão. Aí tenha paciência, aí, pumba, fomos lá para baixo de novo, e agora subimos um degrau. Falta mais um, mas esse um degrau que está faltando vai ser difícil, tá? É bom que tenha vindo esse um degrau a partir do 4,
4,5, porque isso acho que animou o governo atual, que lembrou da experiência de 2008, 2009, quando veio o investment grade e ninguém do governo sabia o que era, tá? E os mercados ficaram felicíssimos, bolsa para cima, dólar para baixo. Aí eles, entre si, o que aconteceu? Foi o investment grade. Então, eles entenderam que o rating, no fundo, trabalha como um grande mecanismo de incentivo, a partir do qual você ganha notas melhores, ganha mais acesso ao mercado de capitais, mais boa vontade dos investidores. Com isso você coloca a sua dívida melhor, cai o juro, o câmbio valoriza, a bolsa sobe, todo mundo fica feliz e o aplauso do mercado resolve o problema desse suposto antagonismo entre o mercado e a política. É como se o aplauso do mercado dispensasse qualquer consideração sobre se o mercado, os Faria Limers, essas coisas, são interesses viesados e que interferem indevidamente sobre governantes eleitos, que têm todo o direito de fazer tudo errado, porque são eleitos e legítimos governantes. A gente também tem o direito de vaiar e de aplaudir, e é assim mais ou menos que os mercados funcionam de uma forma mais instrumentalizada e potente do que as redes sociais também fazem, tá? E nada disso é exatamente igual, evidentemente, ao processo democrático pelo qual as maiorias ganham poder político, mas é uma fórmula de controle social absolutamente inevitável no mundo moderno e que se organizou ao longo do tempo para ficar uma coisa muito lógica. Hoje, não há dúvida que a procura do investment grade virou um objetivo de governo, sobretudo para um governo que não tinha zero programa econômico. Todos participaram desta eleição e todos são capazes de testemunhar que o debate não foi da economia, o debate foi outra coisa. Opção de outras coisas difíceis, todo mundo brigou nas mesas de jantar e almoço, na família e com os amigos, ok, mas não foi sobre economia. Então, e aí outra coisa também importante sobre agora é que, enfim, estou avançando um pouquinho lá, o ministro da Economia anterior, hoje o que ele tinha como seu ministério são 6 ministérios. Fazenda, o planejamento são 2, planejamento e outra coisa que eu não sei bem o nome comprido. Aí tem dos comércio, previdência e trabalho, 5, né? Só um é economista dos 5, que é a ministra Esther Dweck, da inovação e outras coisas lá, não me lembro o quê. E os 2 personagens mais importantes, que são os membros do Conselho Monetário, Simone Tebet e Fernando Haddad, ministros do Planejamento e da Fazenda, nenhum dos 2 em novembro tinham ideia que eles teriam postos importantes na economia. Então, se fosse perguntar aos 2 naquele momento o que tem para fazer na economia, nenhum dos 2 teria muito a dizer. Eram candidatos a presidente ou a governador, então podiam ter ideias gerais sobre a coisa. Mas planos econômicos, o fato é que o ministro da Fazenda, que não é do ramo e não estava pensando no assunto, de repente é ministro da Fazenda, e já em janeiro precisa fazer pacote. E faz o seu primeiro pacote antes de ir para Davos. Ou seja, meio que não é o seguinte, estamos fazendo um programa econômico agora em pleno voo. Ok, é sempre um pouquinho assim, tá? Mas, por isso, o input de quem da opinião pública informada é muito importante para quem está, enfim, precisando mesmo de orientação. Eu acho que dessa sua fala dá para tirar muito o governo muitas vezes não dando muita atenção ao desenvolvimento da boa economia. No começo desse governo atual do presidente Lula, a gente teve digamos assim, um embate entre o presidente
do Brasil e o presidente do Banco Central, numa tentativa de exercer uma pressão para a queda da taxa de juros, numa tentativa de melhorar a economia, garantir esse bom econômico já no começo do governo. Ao que tudo indica, pelas entrevistas que o Roberto Campos foi chamado, pelo debate público em geral, a gente deu mais ouvido como nação ao debate técnico do Banco Central. A gente consegue afirmar isso hoje em dia? A gente está mais cuidadoso com a economia, principalmente a política monetária em geral? O Brasil aprendeu a lidar com esse ramo? Está sabendo pressionar mais os políticos para o caminho certo? Muito assunto aí, tá? Deixa eu recuar no tempo, tentar colocar essa controvérsia em perspectiva. Primeira observação, é a primeira vez que a gente tem uma eleição onde o presidente do Banco Central, nomeado pelo governo anterior, permanece para o governo seguinte. Já tinha acontecido parecido na eleição de 02 para 03 com agências reguladoras. Eu lembro de acontecer com, sei lá, com a CVM, que era uma pessoa mais próxima, meu amigo, que foi nomeado com um mandato pela primeira vez para continuar presidente da CVM por mais um ano ou dois, salvo engano, dentro do mandato do que veio a ser o Lula 1. E foi a primeira vez que isso aconteceu, e eu lembro bem das conversas com ele dizendo, toda vez que eu vou a Brasília me servem café frio, me tratam mal, porque eu sou do governo anterior, é um inferno, vou-me embora, não tenho paciência para isso, vou trabalhar. Aí os amigos diziam, não, pelo amor de Deus, fica aí, porque é institucionalmente da maior importância que você permaneça e mantenha essa ideia viva. E ele, na época, tinha umas 10 agências reguladoras, hoje tem mais. Tudo bem, ficou. E agora, pela primeira vez, isso acontece com o Banco Central, que, portanto, sempre foi autarquia especial na linguagem técnica, mas nunca teve esse regulamento que era próprio das outras autarquias especiais, que são as agências reguladoras. Agora, os mandatos são intercalados com os do presidente. Mudou, isso na partida da Lei Complementar 179, que foi 2020 ou 2021, não me lembro, mas aí renuncia um, sai, aí começa a ter uma escala. E aí é como é agora, salvo engano, em março acabou o mandato de 2 dirigentes, que só foram substituídos depois, entraram agora Ailton e Galípolo. 3 vão ser substituídos no final de 24, inclusive Roberto. Depois 2 e 2. De cabeça. E aí, portanto, o presidente Lula tem que, ele aterrissa com uma diretoria integralmente nomeada antes, nomeou 2, mais 3 daqui a pouco. Nunca teve no Banco Central bancadas, de um jeito ou de outro, partidárias ou não. A história toda do Copom, que começa em 96, foi sempre uma história de consenso. Eu participei das primeiras, até embora os primeiros 3, 4 anos de Copom, eu vi como é que foi. É uma reunião de 9, foram 9 durante todo esse período, e o presidente sempre procura que o comitê tenha um consenso. Um comitê interessante que ele se identifica com a diretoria do Banco Central. É como se a diretoria de uma companhia, ela reserva uma data a cada 45 dias para tomar uma decisão específica, muito ritualizada, e que assim é bom porque muita gente que depende dessa decisão precisa entender a lógica que orienta a decisão, e esta lógica é importante para todos organizarem o futuro, né? Como é que vai ser. E, claro, isso ajuda todo mundo a fazer planos e entender como é que uma coisa tão importante, decidida por poucas pessoas, obedece uma lógica que aí transcende totalmente as pessoas.
Isso, enfim, demorou a gente chegar nessa forma institucional de organização, e, na verdade, comercial de um outro livro meu, Moeda e a Lei, é uma história monetária do período 1933-2013, é um pouco a história e a desagregação, falência da governança da moeda no Brasil e como isso nos levou à hiperinflação. No começo era a tensão entre a ideia de ter um conselho político que ia orientar o Banco Central e ter um Banco Central independente, orientado de forma técnica. Hoje pode parecer uma coisa fácil, mas não. Essa discussão começa no Brasil em 1944. O Brasil foi pioneiro, fundador de Bretton Woods. Mandamos uma delegação em Bretton Woods em 1944. Aí o Brasil assinou o Tratado de Bretton Woods, que é o tratado que criou o Banco Mundial, o FMI e meio que a Organização Monetária Internacional do pós-guerra. Pois bem, a delegação brasileira chega ao Brasil, o tratado é homologado pelo Parlamento brasileiro, vira lei para o Brasil. O detalhe pouco lembrado é que nesse tratado, quem se compromete diante do resto do mundo não é o Brasil, é o Banco Central do Brasil, que não existia, precisava ser criado. O Banco do Brasil quis ser esse personagem que era o interlocutor, quem ia sentar no FMI, mas não pode ser banco comercial, não pode, uma opção de coisa que o Banco do Brasil é. Então, vamos criar o Banco Central, começou um debate parlamentar em 1945 sobre isso, e que entrou num impasse ainda no ano de 1945, e aí o impasse era quem vai mandar no Banco Central. Vai ser uma diretoria independente ou vai ser um conselho político? E aí não se chegou a um acordo, exceto em 1964, quando o Banco Central foi criado, mais para o modelo número 1, técnico, do que número 2. Mas se criou uma coisa diferente, uma jabuticaba brasileira, que é uma coisa chamada Conselho Monetário Nacional, que imitava o que era o Conselho da SUMOC, que funcionou no Banco do Brasil do ano de 1945 até aquele momento, durante 20 anos. E era assim, um comitê orientador, mas altamente politizado. E o Conselho Monetário começou de um jeito, e no seu pior momento ele tinha 25 membros, tinha todos os ministros gastadores, imagina, os caras do Centrão, e mais os presidentes dos bancos federais todos. O Conselho Monetário Nacional virou o locus e a ferramenta de captura do Banco Central, tá? E o Banco Central, que foi criado em 64 com as melhores intenções, começou a funcionar em 65, em 68, com a primeira demissão do primeiro presidente do Banco Central, foi capturado. Foi no ano do AI-5, foi o Costa Silva, a história está super bem contada na biografia do Roberto Campos, avô do nosso Roberto de hoje. E aí, a partir daquele momento, 68, virou bagunça, tá? Foi a captura, ela foi progredindo e é uma crônica do desastre anunciado de como a coisa não deve ser feita. O Conselho Monetário vai crescendo com a proposição de que esse conselho que vai orientar a moeda tem que ser mais ou menos feito o parlamento, tem que ser meio que uma câmara setorial, uma assembleia zona, uma coisa meio sindical, assim, tem que ter todo mundo, e assim, o que vocês acham aí, o pessoal da esquerda? E, obviamente, isso virou uma bagunça, a hiperinflação é um impasse político derivado da captura do Banco Central, e nisso a nossa história fica muito parecida com outras histórias de hiperinflação pelo mundo, ok? O Plano Real, um dos seus aspectos mais importantes foi desmontar este Conselho Monetário capturado e fazê-lo um conselho que não devia nem existir. Ele um conselho consultivo do Banco Central, e o poder tem que estar no Banco Central.
o Conselho Monetário, a gente não podia extinguir por uma tecnicalidade, precisava uma lei complementar na ocasião. A gente só tinha o instrumento da medida provisória. Então, mas podíamos mudar o número de membros. Então eram 25, passaram a ser 3. Fazenda, Planejamento e Banco Central. 3 aonde o Banco Central era 1/3 do voto. E criamos uma coisa chamada COMOC, que era um comitê do CMN, do Conselho Monetário, que meio que pautava e mandava no CMN. E o COPOM, criado em 96, que era o seguinte, a seção especial da diretoria do Banco Central, que faria, como faz hoje, todo esse ritual da política monetária de uma forma transparente, a ponto de, quando é assim transparente, a interferência política fica difícil. O político não consegue justificar, o presidente não tem coragem. Por exemplo, pode fazer um decreto e extinguir o COPOM, ou colocar o representante da CUT no COPOM, ele pode fazer isso com um decreto. Não faz, porque, enfim, todos estamos olhando, a transparência nos protege, quando é para fazer a coisa certa em nome do cidadão. E é isso que a gente construiu ali e que tem um imenso poder. Então esse COPOM, que é o órgão mais poderoso do mundo em matéria de política monetária no Brasil, sequer é criado por lei. Ele é uma seção especial da diretoria do Banco Central, entendeu? O presidente com um decreto pode mudar tudo. Não muda, porque é como as instituições às vezes se fortalecem, é a transparência, a legitimidade da sua missão diante da sociedade. E ela meio que vai por cima das fórmulas legais mais óbvias. E a gente chegou nesse ponto, hoje estamos discutindo. É claro, assim, ok, o presidente reclamar, ele é o primeiro que não nomeou o presidente do Banco Central, tá bom, reclama, mas joga o jogo, ok? Nomeia os 2 carinhas que ele tem que nomear, existiu um pouquinho, nomeou, e ok, vai nomear os outros 3 e joga o jogo, porque assim é a história da democracia, não é isso? Querer virar a mesa, não. Não conseguiu, não vai fazer e vai jogar o jogo. Ainda bem, porque com isso não vai de novo voltar essa má utilização da moeda e a captura dessa instituição tão importante que existe para defender a sociedade dos políticos e suas ambições. Professor, ouvindo a sua resposta, claramente, comparando a década de 80, vemos que o nosso debate de política monetária amadureceu. De certa forma, já estamos a nível de ciência, já reconhecemos o problema, propomos soluções técnicas ou políticas, mas soluções razoáveis. Em oposição a isso, o nosso debate de política fiscal ainda acredita em invencionistas, soluções mágicas e tem uma espécie de negacionismo com o problema. Do que deriva essa falta de coerência de um debate um pouco mais maduro, enquanto a política fiscal, esse debate como um todo, ainda está tão atrás? Pois é, mas acho que no mundo inteiro é assim. Não é que os parlamentares não entendam a relação entre política fiscal e monetária, e a moeda e a inflação. É facílimo de entender, todos entendem. Porém, a questão é a organização institucional do processo orçamentário. Os parlamentares não vão brigar entre si, sequer competir entre si por recursos escassos orçamentários. Eles preferem sempre dizer que você da equipe econômica está escondendo o dinheiro e que tem para pagar as emendas todas e tudo mais que a gente quer fazer. É muito fácil, eles não brigam entre si, eles brigam com você do executivo. Todo parlamento é assim, ok? Eu acho que o que tem de diferente no nosso é que outros países mais antigos, nesse métier, aprenderam regras de convivência parlamentar para organizar o modo que faz o orçamento, respeitando limites de endividamento ou da disposição da sociedade em tributar. Sempre o orçamento é uma tensão que existe em toda parte entre sonhos e possibilidades, né? Os sonhos é o desejo do gasto, todo mundo é a favor do sonho. E a possibilidade é a tributação, que ninguém gosta de propor, nem de pagar.
mas o parlamento é quem faz isso. E é sempre um plenário cheio pelo sonho, pela despesa, e um plenário vazio pela receita. Ninguém quer se associar à conversa de impostos. É assim mesmo. Ok, mas o orçamento precisa estar minimamente organizado como instituição. Alguns dizem que é o coração da democracia, eu acho que é mais para o fígado da democracia, que é o lugar onde barganhas, nem sempre esteticamente agradáveis, ocorrem o tempo inteiro, com recursos orçamentários escassos, vamos tributar, mas o que mudou no Brasil do real para cá, com uma parada importante, uma etapa importante que foi a lei de responsabilidade, foi a cultura sobre dívida pública e recursos orçamentários que são escassos, sim, que sabem perfeitamente. Antigamente, e eu posso falar porque eu estava lá, você ia no Congresso falar de contas fiscais com os senhores parlamentares, era, número 1, você está escondendo o dinheiro. Número 2, você tem uma máquina aí de papel pintado que, se você rodar ali, tem dinheiro para todo mundo aqui. Por que você não vai rodar? Era simples como isso. Agora não. Agora todos entendem que essa máquina não pode trabalhar desse jeito, senão tem uma hiperinflação e aí vai dar problema. E aí a sensação, não, tem uma outra coisa que funciona parecido, que é a dívida pública. Só que não dá para ir até o céu com a dívida pública. Porque paga juros sobre a dívida pública, você tem que devolver o dinheiro de quem você tomou emprestado, e você toma dinheiro emprestado da mesma sociedade que paga impostos e se beneficia da despesa, é claro, diferente, mas tudo tem que ser decidido junto, né? Dívida, gasto e tributação. O máximo que o Banco Central faz é intermediar o aspecto intertemporal da dívida. Ou seja, vamos gastar hoje o dinheiro de amanhã, né? Então, lá em 1990 e poucos, os políticos gastaram o dinheiro que ia beneficiar vocês aqui. Está faltando dinheiro hoje porque gastaram naquele tempo, fizeram uma dívida pública gigante que agora vocês estão pagando. E vão ter que pagar. Se não pagarem, os filhos de vocês aí estão ferrados mesmo, né? Esse intertemporal é menos intuitivo de ser compreendido na esfera política. Felizmente, alguns debates ajudaram, sei lá, o debate da Previdência. Foi super educativo para as pessoas entenderem por que algumas pessoas recebem lá uma aposentadoria, contribuíram lá atrás, pouparam, ou então quem está trabalhando paga por quem está aposentado. Qualquer que seja a equação, tem que haver sustentabilidade também, é outra palavra da moda. Essa sustentabilidade fiscal financeira hoje é mais fácil de ser. Tudo isso parece que uma vitória da razão e do conceito, mas mais ou menos. Uma coisa muito importante da lei de responsabilidade foi trazer para esta disciplina conceitual a estrutura gigante que tem no Brasil inteiro dos tribunais de contas, do município, do estado e o federal, que antigamente essa estrutura trabalhava meio que, uma vez que o ato administrativo atende às estruturas de conformidade da despesa, pode gastar à vontade. Agora, os tribunais de conta foram um passo além. Eles entendem o que é responsabilidade fiscal e culpam o político por gastar o que não existe ou o que não pode, ainda que seja com licitação, né? E aí os políticos temem o Tribunal de Contas, que pode chamar o Ministério Público, aí vão em cana, temem. Aí mudou. A lei de responsabilidade hoje tem outra pegada, ela tem dentes, antigamente não tinha. É uma diferença brutal de hoje relativamente a
30 anos atrás, quando a caminhada do real começou. O avanço institucional fiscal, ele ocorreu sim, só esse dos tribunais de conta e dos órgãos de controle do setor público é gigante, é menos visível, flagrante, ele foi gradual, incremental, mas ele transformou para melhor as finanças públicas. Todo mundo, mesmo no parlamento hoje em dia, você vai conversar lá sobre teoria, sei lá, da Unicamp, sobre finanças públicas, os caras dizem nada. E não é porque o cara acredita, porque ele tem medo do Tribunal de Contas. Parece uma mensagem otimista, não? Pois é, a gente tem que ter cuidado, senão fica otimista. A gente sabe, você falou dos sonhos, do gasto e do desespero com a arrecadação. No caso da arrecadação, a gente vai muito pelas reformas, como a reforma da Previdência, a reforma tributária que supostamente vai sair talvez esse ano ainda, ou uma sonhada reforma administrativa que sempre está no noticiário, mas nunca acontece. E no lado do gasto, a gente tem os programas do governo para, de fato, gastar, como anúncio de alguns programas recentes, como o PAC, ou talvez voltar a construir navio no Rio de Janeiro. Entre essas reformas e esses programas de gasto, analisando esse começo do terceiro governo Lula, a gente tem alguma coisa que a gente pode esperar até o fim desse mandato? Se aproxima, muito foi se debatido, Lula 1, Lula 2, qual que vai ser o Lula 3? A gente consegue ver alguma coisa no fim do túnel? Então, não, no fim do túnel não. Um exercício de bola de cristal aqui é que o Lula 3 é uma espécie de encontro marcado do sonho com as limitações orçamentárias. O governo dá todas as indicações que gostaria de ampliar o gasto, o PAC, os benefícios. Ok, todos os governos são assim. Uns mais generosos do que os outros, ou mais sonhadores do que os outros, ok, é do jogo. Agora, o que acontece é que a consciência da limitação de recursos orçamentários hoje é grande e, portanto, naturalmente, este governo foi jogado para um terreno que ele não esperava estar, que é o terreno da discussão orçamentária e tributária. Ou seja, se não pode fabricar papel, nem endividar-se sem limite, o que sobra é aumentar os impostos ou reduzir a despesa. E não, eles querem aumentar a despesa, ok? Todo governo quer aumentar a despesa. Então, aumentar os impostos. Este governo, ao que tudo indica, vai ser um governo de impostos, de discussão de impostos. A reforma tributária dos impostos de consumo não era para aumentar a carga. Inclusive, está escrito lá que não é para aumentar. Né? Quero ver. Mas, no entanto, é muito fácil ver que o governo parece muito apressado em terminar logo com esta reforma do Bernardo Api e passar ao pacote tributário que vai discutir dividendos, JCP, tributação do capital, da fortuna, do escambau. Aí é que nós vamos ver o limites também, porque não é uma conversa fácil. Para qualquer pessoa que paga impostos, essa conversa de que vamos pagar mais impostos porque o Brasil é injusto, mas espera lá, e quando não tem despesa para cortar em Brasília, não? Não tem gente ganhando muito, ou não tem gente demais em vários lugares, ou em preços que não devia existir, ou ministério, sei lá. A conversa sobre despesa é muito difícil dizer que não vamos falar de despesa, vamos falar só de receita. Tem conversa na receita e na despesa, tem conversa de todo tipo, não é isso? Na sociedade aberta, todo mundo pode conversar. O que é bastante fácil de ver é que a ênfase em imposto, que está sendo rapidamente verificada como evidente, deste ministério, daqui a pouco vai começar a enfrentar tensões. No desfecho da reforma dos impostos de consumo, que não ocorreu ainda vai para o Senado, onde vai ter muita conversa. E o Senado, vamos lembrar, o Senado é a casa onde as tensões federativas são mais flagrantes. Não é isso?
Roraima tem 3 senadores igual a São Paulo. Não é assim na Câmara, tá? Então, quando você vai para o Senado, tudo que é federativo fica mais difícil. E a reforma acabou de ir para o Senado. E aí vai ser difícil começar na Câmara uma conversa de pacote tributário com a outra espetada no Senado e as pessoas reclamando de imposto e cadê redução de despesa. É só o que está se desenhando. Tomara que dê certo. Acho que a perspectiva de investment grade pode ter ajudado a organizar e que, enfim, eles se organizam. Só um adendo. Essa melhora do investment grade, você acha que o governo tem uma influência nisso? Você acha que, por exemplo, muito foi falado que eles gastariam à torta e à direita, mas veio uma proposta de controle fiscal. Não é um teto de gastos, mas é alguma coisa. Você acha que esses indicativos de talvez ter um cuidado maior ajudou nessa perspectiva de investment grade? Então, o amor venceu. E aí, isso faz com que, vamos torcer. O arcabouço é um passo na direção correta, mas é um passo inicial, tímido. É uma espécie de LDO das LDOs, não é um teto, como você bem disse, não é restritivo, e todo ano vai ser a mesma discussão. Então ele não é bem, é mais sei lá, um reconhecimento de que essa agenda e que esse conceito de responsabilidade fiscal precisa estar presente no ciclo orçamentário brasileiro todos os anos de uma forma, sei lá, mais importante. O arcabouço, ok, todo mundo gostou do arcabouço na minha profissão, para vocês. Agora, o que ficou faltando que é ruim? Deixa eu ir lá no coração do assunto. Na Constituição de 88, a Constituição mandou o governo fazer uma lei de finanças públicas, uma lei complementar de finanças públicas. Mandou fazer também uma lei do sistema financeiro. Nos dois casos, como havia em vigor uma lei ordinária disciplinando aqueles assuntos, a palavra foi recepcionaram as leis existentes como se fora aquelas leis que a Constituição mandou fazer. A Lei de Finanças Públicas era, na ocasião, a Lei 4.620, que é a lei que rege os orçamentos no Brasil, e do lado da lei monetária era a Lei 4595, essa lei do Banco Central. E não podia mexer nessas duas leis. A 4595 já mudou, melhorou, Plano Real, teve tudo isso. A outra não. A lei do orçamento, que é uma lei de 1964, é obsoleta, é uma treta total. Era feita para um mundo que não tinha inflação, enfim, tem uma porção de truques, mas ela está conectada com a comissão de orçamento e uma dinâmica de confecção de orçamento que não é exatamente... tem uma fala do Bismarck famosa, que o parlamento é meio fábrica de salsicha, você não pode olhar bem o recheio. Ali é o coração da fábrica de salsicha, é a comissão de orçamento. Mas andou em duas direções a ideia de fazer uma modernização nessas leis de finanças públicas. Uma direção foi a lei de responsabilidade fiscal, uma lei complementar, mas como ela não tratava de orçamento, ela só tratava de endividamento e limitação de folha de pagamento, e não da União, só do ente federativo, estados e municípios. Mas os tribunais de contas do Brasil inteiro se dedicam ao cumprimento da lei de responsabilidade com muita garra, o que é muito bom. Faltou, a União está submetida às limitações da lei de responsabilidade, o que é curioso, porque fica lá o Tesouro Nacional monitorando, os estados todos estão obedecendo, mas ele não tem as limitações da lei de responsabilidade. Mas tudo bem, foi uma evolução.
E o outro lado foi fazer uma lei de finanças públicas para substituir a lei orçamentária, um dos buracos da qual é essa coisa das emendas, que toda hora dá problema, todo mundo acompanha pelos jornais, né? Então, teve uma lei de finanças públicas longamente discutida e aprovada, afinal, na Câmara. Foi no Senado, perdão, e voltava para a Câmara agora. Quando a PEC da transição colocou em um dos seus dispositivos que o governo ia até agosto mandar, não usava a palavra arcabouço, ou usava, não me lembro, mandar uma nova sistemática, tinha uma palavra diferente. Muita gente, inclusive eu, achou que o que eles vão fazer é pegar o projeto da Lei de Finanças Públicas aprovado no Senado e fazer dele projeto do Executivo e mandar para a Câmara. Aí vai mexer no assunto aí de comissão de orçamento, emendas, essas coisas. Não, sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar do projeto de Lei de Finanças Públicas. Não mexeu nesse negócio. Em vez disso, veio só um mecanismo para substituir o teto pelo arcabouço, por uma coisa mais indicativa do que propriamente obrigatória. Não foi um progresso, não foi um retrocesso, foi foi uma cambaleada para frente, que ainda pode ser consertada e seguramente eu acho que vai ter outros capítulos aí para melhorar o assunto fiscal. Mas sim, é o nosso pesadelo daqui para frente, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro adiante, quando se verificar que não vai dar para fazer nenhum milagre na área da receita. E com isso, ou vamos voltar para a despesa, ou, enfim, alguma mágica vai ter que acontecer, e vamos ver como é que vão fechar as contas, né? Mas se fechar as contas virou uma prioridade da qual ninguém consegue escapar. Não tem ninguém levantando o dedo, não, pessoal, vamos aqui mudar a máquina, né? Que está resolvido. Não, agora não tem mais mágica. Acabou o estoque de feitiçaria nesse aspecto. Então, tem que fazer as coisas direito, transparente, bonitinho. Não é tão simples. Não é tão simples. Professor, eu queria trazer agora, para a gente finalizar a última pergunta, para a gente falar um pouco mais de ciência do que é da realidade do Brasil agora. A sua área de pesquisa foi em História Econômica e tiveram muitas referências hoje. A boa economia hoje, ela tem muita matemática, muita econometria, muita programação, inteligência artificial. E toda essa mecanização da economia, essa racionalidade por meio de números, parece deixar pouco espaço para a história econômica. Qual a opinião que o senhor vê, qual o papel da história econômica hoje e como ela pode ajudar nós, economistas futuros? Você perguntou para a pessoa errada. Eu sou um historiador, então eu não sei se eu levo tão a sério toda essa econometria. Acho que tudo isso está a serviço do melhor entendimento do passado e da gente construir a nossa história para o futuro melhorzinha. Então, não tem inconsistência entre essas áreas soft da economia, história ou outras vertentes interdisciplinares que não tem número nem equação. Não tem tensão entre uma coisa e outra. A arte, acho que do bom profissional é saber conciliar essas duas coisas e não se perder, não se embriagar com machine learning, nem com sobredeterminações históricas de leis de blá blá blá. Não. As duas coisas são importantes. E é ótimo que o profissional de economia tenha ferramentas que a econometria e outras coisas quantitativas lhe dá, que essas ferramentas sejam conjugadas com uma cabeça boa sobre a humanidade, que vem da história, de ler história e de ler literatura também, outras coisas, entendeu? Tudo isso faz um pacote para criar um profissional que sabe enxergar diferentes aspectos da coisa. E claro que isso, o assunto de ciência é super polêmico. A gente viu que mesmo áreas científicas onde a gente não imaginava que a sabedoria
popular, ou charlatanismo fosse popular, uma medicina, né? A gente viu a bagunça que foi aí na pandemia, tanta gente dando receita e questionando médicos. Na nossa profissão, lamento, vai ser uma tragédia. Todo mundo entende de economia. E aí tem uma fala de um amigo meu que a gente botou numa antologia, que é ótima, que ele diz assim, olha, a vida não é tão simples quando os motoristas de táxi parecem indicar. Eles não sabem governar. Você vai conversar com um motorista de táxi sobre economia, ele te ensina tudo que você precisa saber. Ok, então a sabedoria popular da nossa profissão, infelizmente, invade tudo que a gente faz. O nosso dever de explicar é muito maior do que o dos médicos. Os médicos agora estão tendo que explicar as coisas também, funcionamento de vacina, tá bom. Mas os médicos começam a falar 3 ou 4 palavras incompreensíveis e você, tá bom, coisa de médico. A gente não pode fazer isso. A gente tem que explicar ali, na moral, tudo que está acontecendo. Isso nos distingue, é mais difícil, ok? Eu desejo boa sorte a vocês. Bom, se quiser pode fazer mais uma. Bom, 3 e 5 a gente bota. Não, é que a gente tem que devolver a sala. Eu acho que com essa boa sorte a gente vai ter que se despedir aqui. Foi um prazer imenso, em nome do Conselho, receber você e uma oportunidade a todos nós, economistas, que é majoritariamente pessoas do curso de Economia, que podem se inspirar em boas práticas, em bons estudos. Aqui foi citado diversos livros, leiam todos, vale muito a pena. Hoje à noite, a arte da política. Só antes de concluir o evento, 2 avisos. Primeiro, mais importante também, aproveitando o espaço publicitário, o Conselho está com um processo seletivo aberto, então aos que estejam interessados em participar, fomentar o debate público aqui no INSPER e no Brasil também, por meio de, seja eventos, debates e principalmente análises de políticas públicas, analisando dados e evidências, estão mais do que convidados a participar. As inscrições fecham no dia 24 de agosto. Dito isso, agora eu vou pedir para que, se a gente conseguir tirar uma foto aqui com... Quem? Todo mundo. Depois a gente, se conseguirem se juntar aqui mais no meio, e depois, quando a gente tirar a foto, por favor, saiam de forma organizada, que a gente tem que devolver, que senão dá um problema com o multi depois. Então é isso. Muito obrigado.